Olá, eu sou a Jupe do Bairro, nascida e criada no distrito do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Sou cantora, sou atriz, sou apresentadora do Transmissão ao Lado de Linda Quebrada no Canal Brasil e hoje eu quero conversar com vocês sobre criações em tempos de crise e processo criativo marginal. Bom, o que todas nós sabemos é que estamos num momento extremamente delicado e há uma grande massa de informações de todos os lados, para além dos nossos problemas já sociais, enquanto racismo estrutural, transfobia, machismo e todas essas possibilidades que podem encontrar no nosso corpo marcas de opressão, né? Uma coisa que eu queria introduzir, assim, é para você que tá triste, que tá com medo, que tá apreensiva, que bom. E não no sentido de tudo isso que está acontecendo. Que bom que você está sentindo essas sensações, porque é daí que a gente entende que realmente a gente está se importando, né? De que a gente tem é, total dimensão do tamanho dos problemas. E outro ponto que eu acho que é bom enfatizar nesse momento é que essas falas, essas colocações são a partir da minha vivência, a partir do meu corpo, né? Uma coisa que eu levo sempre também é uma fala da Djamila que o lugar de fala não se limita no local de silêncio, né? Então, eu acredito que todas nós, com embasamento, com delicadeza, podemos falar sobre diversos assuntos, né? Mas é importante reconhecer o lugar do nosso corpo, o lugar que nos atravessa, principalmente quando a gente especifica os lugares de branquitude, de lugar privilegiado dentro da classe divisória. Então, tudo isso a partir de agora eu vou colocar enquanto a minha vivência e quanto às práticas que eu coloco no meu dia a dia, principalmente nessa quarentena. O que tem se falado muito ultimamente do ócio criativo, né? O ócio criativo é uma expressão que foi desenvolvida por um professor sociólogo italiano, Domenico De Masi, acredito que seja assim a pronúncia, que ele levanta as possibilidades da mistura do trabalho com o lazer, né? E esse termo tem sido muito apropriado nesse momento de pandemia, onde há sempre cobranças, né? Tanto nossas quanto externas, de que precisamos produzir, que esse tempo a gente tem que fazer mil coisas e demonstrar que está fazendo essas mil coisas. E eu quero dividir a minha experiência, por exemplo, desse momento, né? Eu estou prestes a lançar o meu primeiro álbum solo, que se chama Corpo Sem Juízo, inclusive, onde eu fiz um planejamento desde o ano passado, levantei uma campanha de Kikante, né? Quem não sabe o que é Kikante, é um fortalecimento através de redes, como Vaquinha também, que você consegue montar uma página para receber ajuda coletiva, né? Então eu fiz esse financiamento coletivo, consegui bater minha meta através de divulgação, de inúmeras ideias também, criatividade, que também vou falar sobre isso no decorrer dessa conversa, que ao fim eu consegui bater essa meta e comecei a planejar todo o deslance desse trabalho. Eu marquei as datas para lançamento e o que aconteceu no meio de todo esse processo, a pandemia, onde para produzir
um disco, principalmente com pouca verba, né? Que não foi uma grande quantia que eu pedi para perto da pretensão do que o projeto pedia, a gente necessitou de forma direta de outros colaboradores a não ser do financiamento, né? Então, empresas, indústrias, para fabricar esse disco, esse feito, e também as suas recompensas que estavam sendo ofertadas no Quicante. Com isso também eu fui entendendo no caminhar como eu poderia resolver tudo isso, né? Porque a princípio foi desesperador e acredito que para muitas de nós, né? Eu acho que a classe artística sofreu de forma direta e depois toda a sociedade foi entendendo de fato a precariedade que a gente já estava se encontrando, né? E isso, claro, que afeta ainda mais pessoas pretas, né, racializadas, pessoas trans, e que já tem esse lugar de trabalho tão descompensador em comparação à branquitude e seus acessos, né? Para mim foi um desafio muito grande e uma fala que eu me apeguei muito nesse momento de para entender como fazer isso é que a Rafaela Betista, que inclusive é a diretora do meu álbum, ela disse que os corpos marginais, né, os corpos periféricos, eles têm uma espécie de acessório tecnológico que nos faz sobreviver ao caos. E isso ficou sempre muito latente na minha cabeça, porque realmente a gente já vem de uma precariedade muito grande em acessos e, e que nos afeta diretamente dentro do mercado, isso no mercado amplo de trabalho, né? Na arte, comércio, seja qual for a área, assim. E isso sempre ficou muito na minha cabeça e me fez instigar de que, não, eu preciso remanejar, porque a gente muitas vezes não pode se dar o luxo de deitar, né? De ficar, então eu não vou fazer mais. Não, a gente tem que fazer e, e se provando, né? Uma coisa que também vem dentro dessa lógica do ócio criativo que a gente tanto tem escutado, que parece que soa uma pressão muito grande, né? Uma, uma pressão que às vezes eu sinto que seja até para distrair, né? Tudo isso que a gente está passando. Porque com a pandemia veio o grande número de lives, né? Algumas lives milionárias, inclusive, que montam uma estrutura de um grande show, né? De um grande espetáculo, trazendo também as questões de estão realmente seguindo as orientações da OMS, não estão, tudo isso fica em questão para a gente e também me faz perceber o quão a gente precisa se organizar realmente para essa guerra instaurada, né? Porque se a gente prestar atenção, são poucos os festivais, como Latinidades, por exemplo, que abre, né, para um outro público, né? Que abre para quem não tem tantos acessos. Porque o que a gente muito vê são lives patrocinadas, às vezes por mais de duas marcas, assim, né? Com investimento muito grande e monopolizados de dinheiro, assim, que vemos artistas repetindo lives, fazendo novas lives e tudo mais, e a gente não vê nenhum tipo de apoio
para artistas marginais, né? Para a população preta e essa população que tem esse acesso de números em redes e de lugares mais higienizados possíveis. Isso que tem me incomodado muito. E como essas lives também são usadas para nos distrair. Porque uma coisa que eu tenho tentado separar na minha cabeça é justamente o que eu estou fazendo enquanto entretenimento, que eu acho que é extremamente válido também, porque com isso a gente consegue se entreter, consegue se divertir, né, com mais responsabilidade e o quanto o trabalho de promoção, principalmente para pessoas que precisam da sua imagem, precisam mostrar esse oh happy day todos os dias, o quanto isso pode distrair, né? Então, eu acho que um ponto que é muito importante é sempre frisar esse, esses lugares, né, de onde a gente direciona a nossa consciência e também não, e que a gente consiga ser responsável, né? Porque eu acredito também que muitas das vezes a gente pode estar querendo nos sentir produtoras, né, gerando conteúdo para mostrar para outras pessoas que olha como eu também estou sendo produtiva, olha como eu estou me exercitando todos os dias, olha como, sabe, e isso gera uma certa ansiedade coletiva, por outro lado, e por isso que eu acho que é tão perigoso a gente se cobrar tanto nesse momento, né? Principalmente mulheres pretas, que entende tudo isso que está acontecendo, porque, gente, a pandemia no Brasil, na verdade, é um grande plano de genocídio, né? Lá no começo, a gente via que os lugares mais infectados, pelo menos em São Paulo, que começou por São Paulo, inclusive, né, a grande expansão, eram de zonas mais nobres, né, e zonas centrais, onde hoje a gente consegue ver que ainda existem grandes números nesses nichos, né, zonas centrais e zonas é, com mais capitais, mas a gente vê que o número de mortes é ainda maior, né, nas periferias e que nos leva a ter uma resposta do porquê. Porque esse povo é um povo que não tem as devidas informações que se precisa, é um povo que a gente está falando sobre lavar as mãos, mas ao menos tem água encanada em casa. A gente está falando sobre uma população preta que já sofre diariamente com acessos dos mais variados possíveis. Então é muito importante a gente ter essa concepção para entender todo esse lugar, né? E a gente não consegue ter nem o lugar do ócio, né? De nomear o ócio, porque uma coisa muito curiosa que eu venho conversado com a minha mãe, por exemplo, uma mulher preta de 58 anos, é de que eu vejo as pessoas às vezes falando, ai, nossa, queria tanto tá fazendo alguma coisa, o que mais tá me matando é o tédio e tudo mais. E aqui o tédio não chegou ainda, sabe? Porque nós estamos executando os nossos trabalhos diários, replanejamentos e exercitando nossa cabeça. Claro que a gente precisa exercitar tanto o corpo quanto a mente, também porque isso nos faz criar um lugar de saúde mental, né, e efetiva
para a gente conseguir ir passando por esse momento com menos danos possíveis. Mas um levantamento que às vezes é tão simples e que pode ser extremamente importante é você ter uma conversa com a sua família, sabe? Quantas vezes você sentou para ligar ou para conversar com a sua mãe, com alguém mais velho da sua família, para saber sua origem, de onde ela veio, descobrir coisas que você gosta, sabe? Sei lá, às vezes pegar uma música que você gosta, ouvir e anotar. Eu acho que esses exercícios, eles podem estimular a nossa criatividade do que se sentir extremamente raivosa porque eu não consigo fazer nada, eu sou uma inútil, o que eu vou fazer? Tá todo mundo fazendo coisa e eu tô ficando para trás. Daqui a pouco, quando eu sair lá fora, vai estar todo mundo com a sua maletinha de porque cursou advocacia, direito à advocacia, direito na internet, a outra cheia de roupinha de fuxico e eu aqui não consegui fazer nada. E é muito importante para a gente ter esse lugar também e reconhecer esse lugar de que está cansada. Porque reconhecer esse lugar a gente consegue criar um monólogo com nós mesmos para saber qual é a fonte desse cansaço. Porque a gente tem se cobrado demais, em quem a gente está, com quem a gente está pegando essas referências de extrema produção, né, nesse momento, sendo que a gente não vai conseguir executá-la de fato. Então todas essas coisas, essas pecinhas precisam estar de acordo com o nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer algo realmente produtivo ou não também, sabe? O Emicida fala uma coisa muito boa que eu achei ótimo no Papo de Segunda, que até deu uma viralizada, que ele também fala sobre esse ócio criativo e fala que é importante a gente reconhecer esse lugar de que hoje eu vou cortar a unha do meu dedão assistindo um programa de culinária, sabe? Porque a gente fica nessa cobrança de, às vezes até competitiva, de atender às demandas, a esses lugares de uns lugares que na real a gente pode nem caber, na verdade, sabe? Porque às vezes a gente está visando uma produção que ainda é extremamente colonizada, branca, eurocêntrica, como essa expressão, né, ócio criativo, que vem de um italiano. E sim, não tem nada de errado em sentir dor, em sentir tristeza, em sentir essa mágoa dentro da gente, sabe? Porque é aí que a gente começa a ver de fato que não tá nada bem, não tá nada bem, sabe? Mas nós precisamos resguardar e principalmente cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde mental. Hoje em dia existem várias psicólogas, psicólogos, psiquiatras pretos que fazem um trabalho extremamente importante de atender através de vídeo pessoas que mais carentes ou que não têm um dinheiro para pagar a terapia. E é muito bom para a gente começar a pensar em outro lugar mesmo, sabe? E reconhecer que nós estamos doentes, né? Nossa cabeça está doente, nossa cabeça está cansada. Inclusive, um lugar que eu acho muito bom da gente ficar rebuscando, e eu sempre coloco no exemplo para mim também, é o quanto a gente fica nessa resistência, né? De não vou falar sobre meus problemas,
Ai, não, eu não quero conversar sobre questões que estão passando na minha cabeça, minhas preocupações e tudo mais. E isso é extremamente importante, porque eu acho que o primeiro passo a ser dado para uma melhora, né, de uma conquista interna é com nós mesmos, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa falar sobre esses lugares de dor, principalmente entre as nossas, porque é daí que a gente gera o reconhecimento, né? Que a gente consegue é, nos reconhecer e tratar de uma forma mais intensa, verdadeira e possível de cura, né? Então é um ponto que eu acho crucial. Cuide de você, cuide das suas. Sabe aquela amiga que você adora, que faz tempo que você não fala com ela? Manda uma mensagem pra ela, liga pra ela, fala: Ô amiga, sua doida, você lembra dessa música aqui que a gente rasgou nosso Edi no chão, dançando ela nas noites? Que saudade, como que você tá? Manda um vídeo, sabe? Perguntando como as pessoas estão. E não tem a mesma resistência de como se nós estivéssemos no Natal, né? Ai, não vou mandar um Feliz Natal pra tal pessoa, porque ela vai achar que eu tô falsa, que eu sou falsa. Não vou falar Feliz Ano Novo, porque eu fiquei o ano inteiro sem falar com essa pessoa. E a gente não tá no Natal, né? A gente não tá no Ano Novo. A gente tá vivendo um processo que é muito doloroso, que nos bloqueia criativamente, afetivamente, e eu acho que o que nós mais precisamos nesse momento é de amor, principalmente amor entre as nossas, né? Entre os nossos semelhantes e, e seja qual forma construir esse amor para que nós podemos nos sentir amados também, porque é um direito nosso, sabe? É um direito nosso tanto quanto reconhecer que um dia tá mais ok e comemorar por isso. Um dia que tiver mais triste e reconhecer isso também. E esse lugar de que precisamos de ajuda ou alguém precisa da nossa ajuda, porque só assim a gente consegue fazer dessa rede afetiva uma rede efetiva de fato, né? Eu acho que nesse momento o que eu posso desejar para para todos vocês também, que se cuidem, cuidem de quem você ama, de quem te ama, procurem ler escritoras pretas, que isso é muito importante, consumir ainda mais, né, a arte, expressões artísticas da cultura preta, faça alguma coisa que você nunca fez, assista um documentário sobre um assunto que você não domina, tenta escrever algum pensamento seu, que uma, seja uma música, alguma coisa. Vai fazendo esses mini exercícios, porque tá tudo bem você não se sentir criativo a todo momento. Tá tudo bem você não conseguir produzir algo mirabolante a todo momento. Tá tudo bem, né? O que a gente precisa mesmo é de se cuidar, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde corpo e mente, né? Porque mente é corpo, corpo é mente. Então a gente precisa se cuidar nesse lugar de carinho e cuidado com a nossa casa, que é nosso corpo, né? E a gente vai estar caminhando para algo novo, um lugar que a gente não conhece, né? Que é o lugar do desconhecido. Não sabemos se vai existir uma elevação humana, que eu acho até bem romântica, assim, quando eu ouço que estamos num lugar de evolução humana. E
mas eu não sei também porque quando a gente pensa em todas essas mortes, esse plano de genocídio, principalmente para a população preta e, e pobre, é o que me faz pensar que talvez não, que essas pessoas não há de mudar, que essas revoluções mentais vão acabar realmente na internet e desse grande namastê do yoga, sabe? Porque quando, quando a gente pensa sobre o que tem por vir, a gente tem que pensar não numa camada capital, né, de capitalizar as nossas criações, os nossos pensamentos, mas sim enquanto ser humana, né? O quanto a gente aprende com tudo isso para criar novas possibilidades, novos imaginários e que a gente possa andar sob os escombros desse pós-apocalipse ainda mais armadas, ainda mais fortificadas e de mãos atadas com as nossas. Então, é isso. Quero agradecer muito, muito, muito a Latinidades Pretas por eu estar aqui dividindo com vocês meus pensamentos, o que tem permeado a minha cabeça. Peço desculpa se em algum momento fui meio confusa, mas eu realmente é um lugar e um momento que parece que tem o Pink e o cérebro, né? Articulando planos e querendo falar. Então, perdão se eu não consegui fechar algum pensamento, mas eu acho que são esses pontos, né? Da gente realmente se cuidar e, e se perceber nesse lugar de autocuidado e que as nossas produções criativas elas só vão existir se a gente estiver bem, né? Esse lugar do dispositivo tecnológico marginal, ele está presente com a gente. E eu preciso de você, preciso de todas vocês, vivas, sorrindo, porque a minha força vem da força de vocês. Então vamos juntas, seguimos juntas e muito obrigado.